E se o maior criminoso de Nova York parasse de se esconder? E se, ao invés disso, ele estivesse governando a cidade? Pois é, em Demolidor, Prefeito Fisk, a Marvel coloca Matt Murdock diante do seu maior dilema: como lutar contra o crime quando o crime virou a lei? Nós sabemos que durante anos, Wilson Fisk foi conhecido como o Rei do Crime, um homem que comandava o submundo das sombras, sempre um passo à frente da polícia e sempre em rota de colisão com o Demolidor. Mas, desta vez, Fisk muda completamente o jogo. Ao invés de fugir da lei, ele decide se tornar a lei. Como prefeito, Fisk faz algo genial e ao mesmo tempo assustador. Ele não age como um vilão clássico, não, ele age como um político. Fisk cria leis que criminalizam vigilantes mascarados, organiza forças-tarefas especiais, usa a polícia, a mídia e o sistema jurídico para esmagar qualquer herói de rua. Para o público, ele é um homem firme, sério, que quer segurança. Para quem conhece o Rei do Crime, é outra história. Nova York acaba de cair nas mãos de um tirano. Nenhum personagem sente isso mais profundamente do que o próprio Demolidor. Matt Murdock é duas coisas: advogado e ao mesmo tempo o super-herói Demolidor. Sendo assim, como advogado, ele acredita na lei, e como Demolidor, ele sabe que a lei está sendo manipulada por um criminoso. E agora, qualquer passo em falso pode transformá-lo oficialmente em um fora da lei. Fisk vence Murdock, não com força, mas com autoridade. O mais interessante desse arco não são as lutas, mas sim o jogo mental. Fisk sabe quem o Murdock é, e Matt sabe exatamente quem Fisk é, mas nenhum dos dois pode provar nada. Fisk provoca, governa e provoca de novo. Ele quer quebrar o Murdock, não fisicamente, mas moralmente, quer forçá-lo a escolher, a obedecer à lei ou se tornar exatamente aquilo que ele combate, um criminoso. O governo do Fisk muda totalmente a dinâmica da cidade. Outros heróis, além do próprio Demolidor, como Luke Cage e o Homem-Aranha, por exemplo, sentem um impacto. Vigilantes desaparecem, a população se divide, e pela primeira vez, o Demolidor não sabe se vencer significa realmente justiça, porque derrubar o Fisk pode até significar derrubar o sistema jurídico inteiro. E é justamente por isso que Demolidor Prefeito Fisk é uma das histórias mais maduras da Marvel. Ela fala sobre poder, corrupção e autoritarismo, e nós iremos abordar ela no vídeo de hoje. Eu acredito que se você assistiu Demolidor Renascido, deve estar se lembrando perfeitamente dessa temporada. Afinal, no fim das contas, é exatamente isso que vemos ali, ou pelo menos o que a série tentou fazer. Mas eu não vou entrar no mérito da série em si. Sabemos que foi uma produção turbulenta e que não agradou muita gente, inclusive eu. O ponto principal aqui é que toda essa história do Matt Murdock lidando com o Fisk como prefeito dentro da prefeitura foi retirada diretamente desta HQ, a qual eu vou contar no vídeo de hoje. Enquanto eu narro, vou deixar as páginas passando ao fundo, como você está vendo agora, para facilitar a sua compreensão de tudo que acontece. Então eu peço por gentileza, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar o like, comentar qual é a próxima HQ que você gostaria de ver aqui no canal e conferir a playlist desse formato de vídeos. Aliás, eu já falei sobre outras várias HQs famosas e outras nem tanto, como por exemplo o caso do último vídeo, que se trata da HQ Batman Gritos na Noite, que para muitos é a história em quadrinho mais pesada do Homem-Morcego, que não tem ali tanta fama, e eu dou até minha opinião no vídeo do porquê eu acho que ela não tem tanta fama. Inclusive ela tá aparecendo aqui no card de cima. Depois de conferir esse vídeo, vão lá assistir também. Então, bora! A história começa na Times Square, com a multidão reunida para comemorar a vitória do Wilson Fisk. Aliás, ele foi oficialmente eleito prefeito de Nova York. Inclusive, tem essa parte também na série. No meio dessa comemoração, nós vemos quem? Óbvio, o próprio Murdock e seu amigo Fogg, totalmente incrédulos com o que acabou de acontecer. E Matt deixa bem claro para o amigo que aquilo é um absurdo e promete que vai lutar contra essa situação. No dia seguinte, Matt vai até o prédio da promotoria para apresentar uma proposta. Ele sugere que o órgão tente encontrar qualquer prova que incrimine o Fisk e prove que a eleição dele não foi vencida de forma lícita. Porém, a promotoria traz duas péssimas notícias. A primeira é que o Fisk agora é o prefeito, ou seja, a promotoria não pode abrir nenhum tipo de investigação direta contra ele enquanto estiver no mandato. A segunda notícia é ainda pior. Fisk ordenou que a promotoria montasse casos contra os vigilantes. A partir de agora, todos os justiceiros mascarados, incluindo Homem-Aranha, Luke Cage, Cavaleiro da Lua, Justiceiro, enfim, todos esses do universo da Marvel, passaram a ser oficialmente investigados. E o novo prefeito vai além. Ele determina que o próprio Matt Murdock seja o responsável por investigar o Demolidor, justamente porque todos sabem da relação entre os dois. E aqui é importante deixar bem claro que, diferente da série, o Fisk não sabe a identidade secreta do Demolidor. O que existe aqui é o conhecimento público de que o Murdock e o Demolidor têm uma certa relação.
Porém, para se despistar ali de investigações, o Matt sempre tratou o Demolidor como um aliado, como um amigo. Depois disso, o Matt retorna ao seu escritório e conversa com a sua parceira. Ela conta que certa vez conseguiu comprar um carro simples. Não era nada luxuoso, muito pelo contrário, mas para alguém que trabalhava como assistente jurídico em Nova York, aquilo já era uma grande conquista. Ela tinha muito orgulho daquele carro e usava para viagens, e dizia ser totalmente feliz. Até que um certo dia, o Homem-Aranha, lutando com o Rhino, simplesmente o pegou e jogou contra o vilão, destruindo por completo. Ellen ainda explica que se aquilo tivesse sido uma ação policial ou militar, ela poderia ter processado o governo, poderia ter processado o Estado e ter recebido seu reembolso. Mas como foi feito por um vigilante que usa máscara e que não tem a identidade secreta revelada, ela não poderia recorrer para mais ninguém. Ela até reconhece que o Matt gosta dos heróis, afinal, ela sabe muito bem os casos que o seu sócio pega, mas ela diz que é preciso impor limites e deixa bem claro que apoia a lei criada pelo Wilson Fisk. Eu acredito que se você assistiu a série, você já está com a certeza de que essa personagem também aparece, mas eu vou ser bem sincero, eu não vou cravar se de fato realmente ela, porque eu não lembro do nome da personagem. Essa temporada, essa série foi tão estranha que simplesmente esqueci o nome da personagem e não me importo com ela, então não sei se é a mesma que tá aqui no quadrinho, só que deixa aqui a dúvida, talvez ela esteja na temporada. Se você não assistiu, vai lá assistir depois essa temporada e, bom, faça o paralelo aí. Mas vamos voltar para a história. O Demolidor, depois de todo esse desabafo da parceira, vira para ela e pergunta: você votou no Fisk? E ela responde que o voto é secreto. O Matt aqui fica com uma cara de merda e soca ela. Não, mentira. Continuando. Depois disso, o Matt vai atuando como Demolidor durante a noite, ele começa a refletir o que ele poderia fazer, mas ele tá decidido, ele não vai desistir, não importa o que as pessoas achem, ele vai achar uma maneira de incriminar o Fisk e de tirar ele do poder. Enquanto ele estava fazendo esse turno noturno, ele começa a presenciar um assalto. Óbvio que ele vai lá e interfere e começa a lutar contra os criminosos, mas logo percebe que caiu em uma armadilha. Aqueles não eram bandidos, mas sim policiais disfarçados. A emboscada foi armada justamente para prender o Demolidor, já que agora ele é oficialmente considerado um criminoso segundo a lei do novo prefeito. Murdock até avalia a possibilidade de lutar e fugir, mas percebe que está completamente cercado. Sem alternativas, ele se entrega e é levado para o centro da cidade, mais especificamente para o prédio em que Wilson Fisk está, e aqui acontece um dos momentos mais impactantes da história. Enquanto ele se aproxima, o Matt começa a ouvir uma conversa com Fisk e o Cabeça de Martelo, que é outro criminoso conhecido do universo da Marvel. O Fisk sabe que o Demolidor tem super audição e faz isso de propósito. Fisk sabe que o Demolidor está ouvindo porque ele queria que ele estivesse sendo ouvido. Aliás, o próprio rei do crime chega a comentar para o Demolidor escutar lá de baixo: eu venci. E isso aqui simplesmente destrói o Demolidor por dentro. Ele fica extremamente irritado, porque ele está presenciando um criminoso fazendo negócios com outro criminoso sentado na cadeira do prefeito e não pode fazer absolutamente nada. É uma sensação de impotência enorme junto com frustração. Mas quando ele chega ao andar onde o Fisk está com Cabeça de Martelo, primeiro o Fisk ordena que todos saiam e deixe ele sozinho com o Demolidor. Então ele continua a sua provocação. Ele diz que o Demolidor se acha o herói da cidade, mas que foi ele, o próprio Wilson Fisk, que foi eleito pela cidade. Ele é o herói que a população da cidade elegeu. O Demolidor, extremamente irritado, consegue escapar, mas não agride o Fisk. Afinal, ele sabe das consequências que isso traria. Ele foge quebrando a janela do prédio. Do lado de fora, os policiais ouvem o vidro quebrando e entram no local perguntando o que aconteceu. Então o prefeito mente falando que ele foi agredido pelo Demolidor e ordena sua prisão. Começa então aqui uma grande perseguição, com o Demolidor fugindo pela cidade, voando entre os prédios e sendo caçado por diversos helicópteros da polícia. O Matt percebe que caiu uma segunda armadilha, pensada justamente para que todos ouvissem fugindo com o traje nas televisões. A polícia acaba usando uma arma sonora, produzindo um barulho extremamente alto. O Demolidor sofre, cai, mas ele continua na luta, ele não desiste, ele é brasileiro. E aqui aparece que quem estava acompanhando toda essa perseguição pela televisão é o Muse, que também apareceu na série Demolidor Renascido. E se você não sabe quem ele é um dos vilões mais misteriosos da Marvel, cuja identidade secreta nunca foi revelada. Porém, o que nós sabemos sobre o personagem é que o Muse é um psicopata que cria obras de arte, entre aspas, tá?
porque eu não sei se dá pra chamar isso de obras de arte, usando os órgãos e o sangue de suas vítimas. E além disso, ele tem super força e imperceptibilidade, ou seja, ele não pode ser rastreado. Esse poder aqui é até difícil de falar, mas ele consegue... Bom, ele não é rastreado, é meio estranho esse poder aqui, ele sai fugindo e ninguém consegue pegar ele. E enquanto ele observa o que tá acontecendo na televisão com o Demolidor, ele para pra pensar lá de dentro da cadeia e fala: quer saber de uma coisa? Eu vou fugir daqui. Durante a perseguição, o Demolidor é baleado no braço e entra em desespero, até que ele se lembra de um plano que já havia preparado para uma situação como essa. Ele havia combinado com um amigo que o ajudaria se fosse necessário. Então, o Demolidor para no meio de um letreiro em Nova York, os policiais o cercam, e de repente, ele simplesmente desaparece, como se tivesse ficado invisível. Os policiais ficaram completamente surpresos, sem saber o que fazer. Só que o quadrinho logo mostra que não era o Matt Murdock que estava ali. Afinal das contas, nós sabemos que ele não pode ficar invisível. Na verdade, era o Ponto Cego, que era esse seu parceiro que ele tinha bolado um plano, que havia trocado de lugar com ele durante a perseguição. A história continua e mostra que no dia seguinte, o Murdock recebe uma ligação, e quando ele atende, ele tem uma surpresa. Do outro lado da linha está o próprio Wilson Fisk. Fisk diz que gostaria de ter um Matt ao seu lado. Segundo ele, o Matt tem uma excelente reputação dentro da promotoria, sendo visto como um verdadeiro herói do sistema jurídico americano. Justamente por isso, o Wilson afirma que se aproximar dele seria ótimo para sua imagem pública. Em seguida, Wilson Fisk faz uma proposta. Ele oferece o cargo de vice-prefeito para o Matt Murdock. Ao ouvir isso, o Matt fica completamente em silêncio. Ele não reage de imediato, não demonstra surpresa nem indignação, mas pouco depois, Matt aceita o cargo. Ele se apoia naquele velho ditado, sabe? Mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Logo em seguida, vemos o Matt na prefeitura, sendo noticiado pela imprensa e assumindo oficialmente o cargo de vice-prefeito da cidade de Nova York. Porém, ao mesmo tempo, fica claro que Wilson Fisk também pensou exatamente da mesma forma que ele. Fisk nunca teve a intenção de conceder qualquer poder real ao Matt Murdock. O que ele queria, na verdade, era a imagem que isso geraria, já que o Murdock era publicamente reconhecido como um promotor exemplar. E isso fica evidente logo no início, quando Fisk ordena que um de seus funcionários comece a ler para Matt todos os livros sobre a política da cidade. E no total são 20 livros. E eu não preciso nem lembrar para vocês que para o público o Matt é cego. O Matt teria que ficar sentado escutando um capanga ali do Wilson Fisk ler 20 livros para ele. Levaria um tempo absurdo. Ele não conseguiria assumir realmente o cargo de vice-prefeito e tomar alguma medida prática. Porém, logo em seguida, o Fogg aparece e sem querer acaba livrando o Matt daquela leitura interminável. Matt escuta o que Fogg tem a dizer e seu parceiro é direto. Não existe absolutamente nada ali dentro que possa ser usado contra o Fisk. O Fogg afirma isso porque ele também dedicou um tempo ali realizando uma investigação, mas no final das contas não achou nada, não existe nenhuma prova, nenhum indício, absolutamente nada. Então o Matt responde dizendo para ele ficar tranquilo, afinal das contas, se eles não têm o que fazer, o Demolidor tem. Enquanto ele estava ali dentro daquele prédio, o quadrinho mostra que ao longo dos dias o Matt passa a usar os seus poderes, principalmente sua audição, para escutar absolutamente tudo que o Wilson Fisk está fazendo ali dentro do prédio, tentando captar qualquer deslize, qualquer prova, qualquer situação que favoreça e possa ser utilizada para retirar ele do seu cargo. Depois disso, o quadrinho mostra que o Matt decide novamente utilizar o traje. Ele não está nem aí que da última vez ele foi quase preso. Ele não quer dar o gostinho de vitória para Wilson Fisk. Mas agora ele promete que ele vai agir com cautela. Ele sabe que está sendo caçado pela polícia, então atua na surdina. Só que ele atua na surdina o suficiente para deixar claro ao Wilson Fisk que o Demolidor ainda está em atividade. E sendo assim, ele impede diversos crimes até chegar a mais um assalto. Sim, novamente um assalto. Dessa vez ele interfere repetidamente e aqui não é uma armadilha, é um assalto real. Inclusive Matt já havia salvado aquela mesma loja várias vezes, uma pequena mercearia ali da cidade de Nova York, mas algo mudou. Primeiro que quando o Demolidor aparece, os criminosos não tentaram fugir, eles não têm mais medo do herói, eles simplesmente começaram a atirar. Provavelmente isso é uma situação que foi causada porque eles acabaram sendo influenciados pela nova política da cidade, onde eles não temem mais o Demolidor, afinal das contas ele não é protegido pela lei. E o pior acontece depois. Após derrotar os bandidos, o próprio dono da loja, alguém que já foi salvo inúmeras vezes pelo Demolidor, como acabei de mencionar, pega uma arma e aponta para o próprio herói. O dono demonstra que
não existe qualquer tipo de gratidão, muito menos de reconhecimento por tudo que o vigilante já fez por ele. E é nesse momento que o Demolidor acaba descobrindo que Wilson Fisk colocou uma recompensa milionária pela sua captura. Isso explica justamente a atitude do comerciante, que estava ali precisando de dinheiro. Mas não tem tempo para reação. De repente, a loja é completamente tomada por policiais. Eles percebem que o Demolidor está ali dentro e decidem agir. Quando tudo parece perdido novamente para o Homem Sem Medo, uma rajada intensa de luz acontece e todos ficam cegos. Quem provoca essa iluminação é Frank McGee, sei lá se pronunciei certo, mas ele é um jornalista inumano com o poder de deixar as pessoas cegas temporariamente, e ele acabou cegando ali os policiais e o dono da loja para que o Matt conseguisse fugir. Em seguida, o Frank avisa ao Matt que o Mills escapou da cadeia. Ao saber disso, o Demolidor liga imediatamente para o seu antigo aliado, Ponto Cego, já que os dois têm um passado complicado. Inclusive, foi o Mills quem furou os olhos do Ponto Cego. E aqui vem uma surpresa. O Ponto Cego atende, e ele não só está bem, como está muito bem. Inclusive, ele diz que está no topo de um prédio observando outro prédio. O problema é que, nesse outro prédio, existe uma enorme arte feita de sangue, retratando o Demolidor com a seguinte frase: "Eu não sou bandido". Essa obra foi feita pelo Mills, declarando publicamente que o Demolidor não é um criminoso. Só que o Mills não fez uma obra só sobre o Demolidor, ele também fez artes de outros vigilantes, e aqui aparece sobre o Homem-Aranha, Luke Cage, Punho de Ferro, enfim, todos esses que nós conhecemos do universo da Marvel. Só que o quadrinho dá um salto no tempo, mostra ali o Matt dentro da prefeitura, até que ele escuta uma ordem muito estranha. Ele escuta o Fisk falando que vai ordenar que policiais caçem o Mills. O Murdock, escutando isso, decide falar com o Fisk pessoalmente lá no escritório dele, porque ele sabe que se mandar policiais atrás do Mills vai dar merda. E durante o caminho ali nos corredores da prefeitura, ele se esbarra com Wesley, que é o assistente do Wilson Fisk. Guarda essa informação aqui, é importante. Quando ele entra no escritório e começa a falar com o Fisk, ele o alerta: "Olha, Fisk, mandar policiais atrás do Mills vai resultar na morte deles, porque o Mills é extremamente inteligente e super poderoso". E para finalizar, o Murdock diz que os vigilantes deveriam lidar com isso, não os policiais. E obviamente o Fisk não gosta nada do que acabou de escutar e nega. Ele fala: "Não, vão ser os policiais que irão atrás do Mills, não vem com o papinho de vigilante". E como se não bastasse, ele ainda ameaça o Matt. O Fisk fala que se ele sugerir algo assim novamente, será acusado de conspiração. Só que o Matt ignora e insiste, dizendo: "Olha, pessoas vão morrer". E o Fisk simplesmente fala: "Foda-se". Óbvio que ele não fala com essas palavras, né? Mas ele tá nem aí se policiais vão morrer. Então, quando a noite cai, o Matt veste o seu traje preto, que aqui é muito foda, e passa a seguir o Wesley. Lembra do secretário que ele se trombou ali no caminho? Pois é, ele consegue colocar um rastreador dentro do Wesley e vai seguindo ele. Só que é muito curioso, porque aqui o rastreador não é a tecnologia que você está pensando. Na verdade, ele colocou um sininho ali dentro do bolso do Wesley, e como ele tem super audição, ele fica escutando esse pequeno sino se balançar enquanto o Wesley está se movimentando. Isso daqui eu achei genial. Então o Demolidor observa que o Wesley foi se encontrar com diversos criminosos de Nova York, só que não são criminosos comuns, eles são ali o topo da cadeia. Não sei se dá pra falar dessa maneira, mas eu acho que você entendeu. Por exemplo, tá lá a Gata Negra, que nós sabemos que não é uma criminosa qualquer. Ela tem ali a sua gangue, tem ali seus capangas. E então, o Matt, escutando essa reunião, escuta esse secretário do Fisk falando que ele está prometendo cargos públicos para todos esses criminosos em troca de apoio. Mas é óbvio que uma reunião dessa é muito bombástica para ambos os lados, e os criminosos não vão dar a resposta ali imediata. Então o Wesley decide dar uma nova data para esses criminosos. Ele fala: "Olha, então vamos se reunir daqui tal dia, onde eu preciso dar a confirmação se vocês vão aceitar esse acordo ou não". E é óbvio que o Murdock, escutando tudo isso, decide fazer o que for possível para evitar que esse acordo seja concretizado. Então o quadrinho corta para o Mills, que agora está criando uma arte do Justiceiro. Ele é cercado pela polícia durante a sua realização de obra, e o que acontece em seguida é uma carnificina. O Mills mutila todos os policiais sem esforço algum. Depois disso, o Fisk até vai à cena do crime e ele percebe que o Mills foi além. Ele não só matou todos, como ele deixou os corpos dos policiais, ou melhor, partes dos corpos dos policiais mutilados presos à arte do Justiceiro. Então o Fisk tem uma reação aqui bem escrota. Ele decide culpar justamente quem por essas mortes? Obviamente o Justiceiro, e não o Mills, inclusive afirmando publicamente que foi o vigilante que realizou essa carnificina e essas mutilações dos policiais. No dia seguinte, o Matt confronta o Fisk, dizendo: "Cara, eu te avisei, eu disse que isso aconteceria". E o Fisk simplesmente responde que não se importa, e ele ainda anuncia que fará um
discurso público naquele dia e exige que o Matt esteja ao seu lado. Caso contrário, ele será demitido e o Rei do Crime garante que irá destruir toda a reputação do Murdoch a ponto dele nunca mais conseguir um emprego novo. Então a história volta para o Ponto Cego, que acabou pichando a arte do Demolidor que o Mills fez, lembra? Numa tentativa de vingança. O que o herói queria aqui era justamente chamar essa atenção do vilão, porque ele queria soltar a porrada nele e devolver ele pra cadeia. A gente já sabe aqui no caso que eles têm uma rixa pessoal. Então, enquanto o Ponto Cego estava em cima de um prédio, simplesmente esperando, do nada, o Mills aparece atrás dele e o chuta, empurrando do prédio. Só que o que vai acontecer durante essa queda, nós vamos ver depois, porque o quadrinho aqui vai dar uma pausa e nós vamos retornar para a história do Murdoch. Sendo assim, nós vemos que o Murdoch acabou reunindo um grupo de heróis, de vigilantes ali no caso, né? Nós vemos ali diversos, mas entre eles estão os mais famosos. Óbvio que o Homem-Aranha, Luke Cage, Punho de Ferro, entre outros. Por que ele reuniu esse grupo? O Murdoch reuniu esse grupo para impedir aquela segunda reunião criminosa planejada pelo Fisk através do secretário dele. Lembra? Seria essa reunião onde os criminosos, que tinha a Gata Negra, por exemplo, iriam dar o seu posicionamento, se aceitavam a proposta do Fisk em ganhar cargo público. Agora, depois disso, nós podemos voltar para o confronto entre o Mills e o Ponto Cego. E nós vemos que o Ponto Cego está apanhando brutalmente. Ele até sobreviveu à queda, obviamente. Só que ele está tomando uma surra muito forte do Mills. O herói iria morrer ali espancado pelo vilão. Só que então, enquanto está apanhando, o Ponto Cego começa a ouvir uma voz. Essa voz vai ficando cada vez mais forte e logo ele reconhece. É a Besta. A Besta nada mais é do que uma entidade demoníaca que foi responsável por devolver a visão ao Ponto Cego. Lembra lá no começo que eu falei que o Mills tinha furado os olhos do Ponto Cego? Pois é, aqui ele já tá com visão novamente. Talvez você até se questionou isso durante o vídeo e bom, tá aqui a resposta. E essa Besta pede que o Ponto Cego se entregue completamente para ela, porque somente assim ele conseguiria derrotar o Mills, senão ambos iriam ser mortos. Depois que ele se entrega à Besta, o herói começa a perceber que ele tá ficando muito violento e a Besta quer matar o Mills. E não quer só derrotar e jogar ele na cadeia, não, a Besta quer sangue. O corpo do Ponto Cego começa a pegar fogo de forma incontrolável, e isso acontece por quê? Porque o Ponto Cego tenta lutar contra a Besta, ele não quer matar o Mills. Aí a Besta fala, quer saber de uma coisa? Então tome fogo. Ele começa a pegar fogo de uma maneira tão forte, parece o Tocha Humana, e acaba queimando o Mills até a morte. Agora que a briga entre o Mills e o Ponto Cego acabou, o quadrinho retorna para aquela reunião dos mafiosos, e logo nós vemos que tem algo de errado. Por quê? Primeiro que o Fisk não tá lá, mas isso até que seria meio tolerável pelos criminosos. O problema é que o próprio secretário do Fisk, que tinha prometido essa reunião, também não compareceu. Então os mafiosos observam e se tocam. Ok, eles nos reuniram porque o Fisk quer que a gente se mata e o vencedor daqui vai ganhar o cargo público. E é óbvio que isso iria começar logo em seguida. Só que eles são impedidos por quem? Justamente os vigilantes. Os vigilantes aqui invadem, tem essas obras aqui extremamente foda do Homem-Aranha e dos outros lutando contra eles e impedem que esses criminosos se matem ali completamente. Só que é curioso que entre todos os heróis, somente o Demolidor não entrou. Por quê? Porque ele percebe que tem algo de errado, tem algo estranho. Ele conhece o Rei do Crime, ele sabe que ele planeja tudo e logo ele está certo. O pior vem a acontecer. Esse prédio é totalmente cercado pela polícia. A polícia, então, de uma vez, vai lá e prende não só todos os criminosos, mas como também todos os heróis. Ou seja, o Fisk planejou isso para tirar qualquer tipo de oposição de sua frente. E como o Demolidor não entrou, ele ficou acompanhando muito ali sem o que fazer, porque realmente não tinha condições. Tinha muito policiais para poucos heróis ou criminosos. E depois disso, o Murdoch vai até o Central Park. Por quê? Lembra aquele discurso que o Fisk tinha ameaçado o Murdoch que iria fazer, que queria que ele estivesse do seu lado? Então, esse discurso estava acontecendo no Central Park. Então o Murdoch vai até lá e exige que o Fisk solte os heróis. O Fisk nega e avança contra ele com uma marreta. Só que é óbvio que uma marreta não é nada pro Demolidor, e o Rei do Crime, ao perceber que não consegue acertar o herói, ele tenta se auto-atingir para assim incriminar o Demolidor, falando que ele foi atingido pelo Justiceiro. O Matt age rapidamente porque ele se toca nesse plano e impede, mas enquanto ele está impedido, segurando a marreta, o Fisk vai lá e o acerta brutalmente. E aqui o Demolidor é derrotado, o Fisk solta a porrada nele e o entrega à polícia. Em seguida, o Fisk simplesmente sobe ao palco para fazer um discurso, como se nada tivesse acontecido. E enquanto ele está falando, ele tem uma surpresa, ele recebe uma flecha no abdômen, e depois outra. Ele foi alvejado por inúmeras
flechas. E quem está atingindo o Fisk? Ou melhor, quem são? Porque não é só uma pessoa. Na realidade, são ninjas do tentáculo. O tentáculo nada mais é do que uma ordem de ninjas mortos-vivos. Ou seja, eles são zumbis que usam arco e flecha. O Demolidor, que estava preso, consegue observar o que está acontecendo através da sua audição. E ele solicita para os policiais o soltarem, porque ele sabe que os policiais não têm condição contra esses ninjas. E o Demolidor até assume aqui que esse tentáculo é mais perigoso do que o próprio Fisk. Mas os policiais simplesmente cagam pra ele e falam: não, você vai continuar preso. E dentro ali do furgão, sem muitas opções, o Matt continua fazendo o quê? Exatamente, escutando ao redor. Então ele percebe que tá rolando uma conversa estranha no gabinete da prefeitura, e ele descobre o seguinte: a lei da prefeitura de Nova York era bem clara. Se algo acontecesse com o prefeito, o vice não assumiria. Só que isso mudou no mandato anterior, quando o último prefeito, antes do Wilson Fisk, modificou, permitindo que, se algo acontecesse com o prefeito, quem assumiria? O vice. E justamente, quem aqui é o vice? O Matt Murdock. Ou seja, o Wilson Fisk está lá, cheio de flash, totalmente ferido. Nós nem sabemos a condição de saúde dele, para ser mais preciso. E por conta disso, Matt Murdock assume a liderança da prefeitura da cidade de Nova York. E é justamente aqui que eu vou encerrar esse vídeo. Você talvez esteja se questionando e seja até meio óbvio que a história em si não acabou, mas eu acho que aqui dá um bom arco, dá uma finalização que é do começo do Fisk assumindo até o Fisk perdendo o poder, pelo menos em um primeiro momento. Se você não gostou que eu encerrei esse arco nesse exato momento e gostaria de ter mais informações sobre o que acontece de novo, eu vou deixar aqui na descrição maiores comentários, melhores detalhes do que acontece, o número de edição, quem desenvolveu essa história do Demolidor, porque isso aqui não foi nada mais, nada menos do que um acúmulo de edições mensais publicadas. Ou seja, tem edição pra caralho depois disso aqui que eu contei, então lê aqui a descrição e, bom, você pode ir atrás para continuar a sua leitura. Mas eu espero que tenha gostado, deixa aqui o comentário, a curtida e até o próximo vídeo. Valeu!